Seja bem-vindo ao canal Palavra que Conecta. Hoje é o dia 18 de julho da nossa jornada de leitura da Bíblia em 365 dias. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 26, do versículo 12 ao versículo 32. Entre estes estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro, para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. E a sorte oriental caiu para Selemias. Então, para Zacarias, o seu filho, um sábio conselheiro, lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte. Para Obed-edom, o lado sul, e aos seus filhos, as casas dos depósitos. Para Supim e Oza, a sorte saiu na parte ocidental, com um portão Salequete, perto da entrada que sobe, guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia. Porém, para as casas dos depósitos, de 2 em 2. Em Parbar, no lado ocidental, 4 no caminho elevado e 2 em Parbar. Estas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aías estava em cargo dos tesouros da casa de Deus, e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. O filho de Ladã, os filhos do Gersonita Ladã, pais, chefes de Ladã, o Gersonita foram Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anamitas e dos Isaritas, dos Hebronitas e dos Ozielitas, e Sebuel, o filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros. E os seus irmãos por Eliezer, Reabias, seu filho, e Jesaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos ganhos em batalhas, eles dedicavam para manter a casa do Senhor. E tudo o que Samuel, o vidente, e Saul, o filho de Quis, e Abner, o filho de Ner, e Joabe, o filho de Zeruia, tinham consagrado. E quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isto sob a mão de Selomite e dos seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos para os negócios externos sobre Israel, como oficiais e juízes. E dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 tinham a seu cargo a Israel, além do Jordão para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Jerias, o chefe, a saber, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi, eles foram procurados e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes, em Jazer de Gileade. E os seus irmãos, homens valentes, eram 2.700 pais chefes, aos quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei.
1 Crônicas, capítulo 27, versículo 1 ao versículo 34. Ora, os filhos de Israel, segundo o seu número, a saber, os pais, chefes e capitães de milhares e centúrias, e os seus oficiais que serviam ao rei em qualquer negócio das turmas que entravam e saíam cada mês durante todos os meses do ano, eram em cada turma 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, o filho de Zabdiel, e na segunda turma estavam 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, o chefe de todos os capitães do exército do primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, um aioíta, e da sua turma era também Miclote, o governante. Na sua turma, de modo semelhante, eram 24.000. O terceiro capitão do exército no terceiro mês foi Benaia, o filho de Joiada, um sumo sacerdote, e na sua turma estavam 24.000. Este é aquele Benaia que era forte entre os 30 e acima dos 30, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto capitão do quarto mês foi Azael, o irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho, e na sua turma estavam 24.000. O quinto capitão do quinto mês era Samute, o israelita, e na sua turma estavam 24.000. O sexto capitão do sexto mês foi Ira, o filho de Iques, o tecoíta, e na sua turma estavam 24.000. O sétimo capitão do sétimo mês foi Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O oitavo capitão do oitavo mês foi Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O nono capitão do nono mês foi Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, e na sua turma estavam 24.000. O décimo capitão do décimo mês foi Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, e na sua turma estavam 24.000. O undécimo capitão do undécimo mês foi Benaia, o Pirotonita, dos filhos de Efraim, e na sua turma estavam 24.000. O duodécimo capitão do duodécimo mês foi Eldai, o Netofatita, de Otiniel, e na sua turma estavam 24.000. Além disso, sobre as tribos de Israel, o governante dos Rubenitas foi Eliezer, o filho de Zicre, dos Simeonitas, Cefatias, o filho de Maaca. Dos levitas, Asabias, filho de Quemuel, dos aronitas, Zadok. De Judá, Eliú, um dos irmãos de Davi, de Issacar, Onri, o filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, o filho de Obadias. De Naphtali, Jerimote, o filho de Asriel. Dos filhos de Efraim, Oséias, o filho de Azazias. Da minha tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da minha tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. De Dan, Azarel, o filho de Jeroão. Estes foram os príncipes das tribos de Israel. Porém, Davi não tomou o número daqueles com a idade de 20 anos para baixo, porque o Senhor havia dito que multiplicaria Israel como as estrelas dos céus. Joabe, o filho de Zeruia, começou a enumerar, mas não terminou, porquanto caiu ali a ira contra Israel, e o número não foi posto no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, o filho de Adiel, e sobre os armazéns nos campos, nas cidades e nas aldeias, e nas fortalezas, estava Jonatas, o filho de Uzias. E sobre aqueles que faziam o trabalho do campo para o cultivo da terra era Esri, o filho de Quelube. E sobre as vinhas estava Simei, o Ramatita.
sobre o crescimento das vinhas para as adegas de vinho era Zabdi, o sifimita. E sobre as oliveiras e os sicômoros que estavam nas planícies baixas estava Baal-Hanã, o gederita, e sobre os depósitos de azeite estava Joás. E sobre os rebanhos que pastavam em Saron era Sitrai, o saronita, e sobre os rebanhos que estavam nos vales estava Safate, o filho de Adlai. Sobre os camelos também estava Aubil, o ismaelita, e sobre os jumentos estava Gedias, o meronotita. E sobre os rebanhos estava Jaziz, o agarita. Todos estes foram os governantes dos bens que eram do rei Davi. Além disso, Jonatas, o tio de Davi, foi conselheiro, um homem sábio e um escriba, e Jeiel, o filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era o conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era companheiro do rei. E depois de Aitofel estava Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, e o general do exército do rei era Joabe. Romanos, capítulo 4, dos versículos 13 ao 25. Porque a promessa de que havia de ser o herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua semente, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e anulada a promessa. Porque a lei opera a ira, pois onde há lei não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja por graça, a fim de que a promessa seja assegurada a toda a semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações. Diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem, o qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E, estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele, que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e foi ressuscitado para a nossa justificação. Salmos, capítulo 14, versículo 1 ao 7. Ao músico-chefe, salmo de Davi. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos, fizeram obras abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Do céu, o Senhor olhou para baixo sobre os filhos dos homens, para ver se havia algum que entendessem e buscassem a Deus. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não, nenhum. Todos os trabalhadores não têm conhecimento da iniquidade? Devoram o meu povo como quem devora o pão, e não invocam ao Senhor. Ali estavam eles em grande temor, porque Deus está na geração do justo. Vós envergonhastes o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ó, se a salvação de Israel saísse de Sião,
Quando o Senhor trouxer de volta os cativos de seu povo, Jacó se regozijará e Israel será feliz. Provérbios, capítulo 19, versículo 17. Aquele que tem pena dos pobres empresta ao Senhor, e aquilo que tiver dado, ele lhe pagará novamente. Chegamos ao final de mais uma leitura diária. Que a palavra de Deus conecte você a Ele, transforme sua vida e ilumine seu caminho. Obrigado por acompanhar em mais um dia da nossa leitura da Bíblia em 365 dias. Se esta leitura edificou sua vida, inscreva-se no canal e volte amanhã para continuarmos nossa caminhada. Que Deus abençoe.